Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Pessoal, eu sou Kate, eu vou ser mediadora hoje aqui do webinar. É, eu sou líder de projetos, estou como líder de projetos na empresa Integratio, que está, né, como organizadora desse fórum, que é uma empresa de consultoria socioambiental, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas que atua em todo o território nacional e também fora. Bom, queria começar agradecendo todo mundo que se dispôs a estar aqui hoje com a gente, que separou esse tempo para estar aqui nessa troca. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nosso tema de hoje do nosso webinar é governança socioambiental, perspectivas globais, territoriais e regulatórias. Estou muito honrada de estar aqui com três mulheres incríveis que vão fazer as suas falas. Então, já estou muito grata por esse momento de troca e por poder ser mediadora junto com essas mulheres profissionais incríveis. Teremos a Adriana Solé falando um pouquinho para a gente de governança numa perspectiva global, da geopolítica à realidade brasileira. Então, ela vai falar um pouco de tendências e também de território bioseguro. Esse é um bom conceito para a gente ficar atento agora para a atualidade e para os, né, caminhos seguintes que desejamos seguir enquanto pessoas, enquanto cidadãos. É, a Ana Carolina, que é minha colega aqui de empresa da Integrate, ela vai falar um pouquinho para a gente de território e resiliência, um pouquinho dos projetos de desenvolvimento local. E a Eduarda Nascimento, que também é nossa colega aqui na Integratio, vai falar um pouquinho para a gente de governança corporativa, prática empresarial e tendências. Bom, a gente vai começar com a Adriana. A Adriana, que é engenheira elétrica, com especializações em gestão empresarial e engenharia econômica. A Adriana também é conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, que é o IBGC. Ela atua atualmente como conselheira de empresas como a Vale e também da editora Fórum. É, a Adriana é coautora de livros sobre SG, governança corporativa e compliance, e também pesquisadora, palestrante, consultora, pesquisadora da área. Então, vai ser incrível a gente ter essa discussão com a Adriana, né? Que pesquisa realmente, ela traz muitos insights interessantes. E aí, ela possui mais de 18 anos de experiência em planejamento corporativo. Então, quando eu crescer, Adriana, espero ser assim, o mínimo da profissional e da pessoa que você é. Estou muito honrada de estar aqui. A palavra é toda sua, fique à vontade. Muito obrigada, pessoal. Adriana, você está no mudo. Tá, vamos lá. E E agora aí, deu. uma honra muito grande. Está dando um retorno, gente. Tá dando um retorno? Tenta no seu microfone, dá uma apertadinha nele, por favor, no seu fone. Agora você está no mudo. Voltou. Oi, Tenta agora, por favor. E oi. agora? Agora está dando. Está dando Melhorou? retorno, mas vamos Oi. seguir, Tá bom. tá? Gente, é um prazer imenso a gente estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante, né? Agradeço ao Rolf, a turma da Integrate aí pelo convite. Eu acho essas oportunidades incríveis para a gente trocar ah, percepções, formas de ver, né? E começar a pensar que o mundo vai girando e a gente está nele, né? Então, vamos começar. Eu vou estar falando aqui uma, vou dar uma ideia geral, né? Uma retrospectiva. Por quê? Nós estamos em dezembro de 2020 e um ano depois de pandemia, né? Ela, um ano, não, um ano depois da pandemia, ela ficou muito diferente, mudou muito. O que eu vou chamar de uma retrospectiva até chegar em 2024, tá? Chamar atenção aqueles pontos que eu acho que daqui para frente nós vamos ter que ter uma cuidado e uma atenção muito especial, tá? Deixa eu ver. Para vocês o som está legal?
Tá Tá dando um dando um pouco de eco pra mim, ó. retorno. É, tá Tá dando um pouco dando de eco. eco. E agora? Agora melhorou bem. Agora melhorou. Ah, ótimo. Então, vamos aí. Então, gente, desculpa, mas eu tava me confundindo com a minha própria voz. Então, um privilégio muito grande estar aqui, tá? É, começando esse papo e tendo essa responsabilidade de fazer uma retrospectiva, né? Bem rápida do que é o mundo pós-pandemia, 2024, que nos parece muito importante, e o que a gente está percebendo que vem aí e está ganhando muita força, tá? Pois não, Verônica, você pode ir passando, querida. Bom, aqui é uma retrospectiva que eu faço, né? E a gente vai pegar a partir de 2020, né? Um pouquinho antes em dezembro de 2020, 2019, né? Em dezembro de 2019, a gente começa o mundo corporativo. O meu foco vai ser muito pelo lado das empresas, viu, gente? A gente começa o ano 2020 com um ano muito estressado, mundo corporativo, pela cartinha do Larry Fink, né? Aquela cartinha específica que ele faz todo ano, né? De CEO para CEO, falando, né? Que a partir de 2020 a BlackRock, o maior fundo de investidor institucional do mundo, só ia aplicar em projetos e empresas que estivessem alinhadas à agenda ESG. O mundo corporativo corre atrás, já estava ouvindo falar disso, mas estressou mais quando ele coloca isso em pauta, e aí foi um auê. Em março de 2020, o que nós tivemos? Nós tivemos uma pandemia, todo mundo enclausurado dentro de casa, a questão, né? Aquela pandemia com efeito do jeito que foi, assustando todo mundo e tal. E a pandemia, né, em 2020, ela mudou muito, ela forçou uma mudança de comportamento muito grande, né? E vivenciamos, passamos 2020, 2021, né, com a questão da pandemia, mas a partir de 2020, depois dessa coisa dessa carta do Léo Fink, o que a gente percebeu? O S de uma agenda ESG, ele começou a bombar demais, porque a turma estava muito sensível à questão humana, à questão de pessoas, à questão de inclusão, de diversidade, de cuidado, ficou muito patente com a pandemia. Então, nós criamos na pandemia uma esteira fantástica para o desenvolvimento dessa agenda. E ela foi muito forte, ela explodiu, realmente ela explodiu, todo mundo falava. Em 2020, a SEC americana já começa a exigir ou a recomendar indicadores ESG, e aí a gente já começa a ver uma série de necessidades nas bolsas, né? Falando mais em diversidade, equidade, inclusão, que era mais ou menos o que o Léo Fink, na primeira carta, estava focando, né? Começamos a falar a partir daí do capitalismo dos stakeholders, né? Vendo a importância dessa inclusão toda, e chegamos, né, em 2020, né, nesse movimento todo, e de cara, em fevereiro, nós tivemos a guerra da Ucrânia, que a guerra da Ucrânia com a Rússia, ela trouxe um elemento específico, porque teve uma demandada muito grande das empresas que estavam sediadas na Rússia, né? Teve dessa demandada grande por causa da guerra, e o Ocidente começou a pressionar muito a Rússia sobre o ponto de vista financeiro, né? Começada a demandada das empresas multinacionais que já estavam atuando há mais de 10 anos na Rússia, eles já saíram. E, de repente, começaram a forçar demais a Rússia, e o Putin não se fez de rogado e falou: ai, tudo bem, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se vocês continuarem assim, eu quero saber como é que vocês vão passar o inverno, porque o inverno europeu ele não aguenta, né? Vocês têm um inverno abaixo de zero, e a matriz eólica limpa de vocês aí, 50% ser, né, uma matriz energética mais limpa, que a Europa já está trabalhando nisso há mais de 10 anos, não aguenta o inverno que vem por aí. E para mim fechar a torneirinha de gás da Ucrânia, da Rússia para a Ucrânia, para vocês, pouco custa. O que vocês vão querer? A guerra da Ucrânia ela começou a machucar
o E de environment como é que a gente fala? Dessa agenda ESG, dessa questão macro, né? Já ficou, porque a gente começou a falar, a gente já estava falando em transição verde, a turma começou a entrar, era a época que a turma falava em carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico, e nós que somos mais próximos de mineração, a gente fala, tem uma coisa errada nesse jogo, porque carro elétrico é feito, né? Bateria é feita de lítio-grafeno é mineral, né? Mineração raiz. Quanto mais lítio eu tiro da terrinha, mais CO2 eu jogo e mais água eu poluo. E a turma está falando um produto que é considerado limpo, mas o processo ainda não estava. E aí a guerra da Ucrânia ela começou a colocar um senso de realidade maior, né? Na velocidade de uma transição verde que já estava acontecendo, né? E aí vida que segue, a gente vai. De 2023, né? Nós tivemos o S de social sendo muito machucado também com a guerra do Hamas e de Israel, porque nós começamos a ver em outubro de 2023, né, gente, coisas que a gente achava que nós já tínhamos passado a página da história, né? Nós começamos a ver aberrações, né? E que a gente não inacreditáveis, né? Eu, pelo menos, para mim, a gente ficava estarrecido com o que a gente via com as notícias, né? Pior, né? 3 universidades americanas defendendo a tese dependendo da narrativa, tudo eu posso fazer, né? São formadoras de opinião, né? Então, quando você fala que dependendo da narrativa, dependendo do contexto, qualquer coisa pode acontecer, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso matar, eu posso estuprar e tudo. O S, para mim, de social, ele foi muito machucado. E nós estamos vivenciando uma polarização asquerosa na sociedade como um todo, que a gente não sabe o que é. Você não pode falar mais nada, as pessoas não podem falar nada. E aí, num processo que cada hora é uma coisa diferente, né? Então, a partir daí, a gente começa a ver, né, uma mudança e, de novo, numa encruzilhada também, né? Porque nós já temos o S machucado, né? Com a questão dos direitos humanos, né? Crescendo absurdamente. Nosso problema anteriormente era a favela, agora nós estamos falando de campo de refugiado, que já é um problema muito mais sério e com uma gravidade muito maior, né? Porque as pessoas ficam cercadas e elas não são incluídas de jeito nenhum, não tem condição de ser incluídas, né? E aí começa um outro processo com essas guerras todas que estão acontecendo por aí, e algo que a gente mexe muito. Mas, a partir de 2023, a gente já começa a ver as bolsas brasileiras, todas elas já dando aquele tom, né, de necessidade, de formulários, né, principalmente das abertas, em relação ao ESG, e as coisas vão indo, né? Começamos 2024, pessoal. 2024, nós temos uma quarta carta, né? Porque teve a primeira carta que eu já falei, o BlackRock dizendo só vamos apostar nós só vamos investir em projetos que estejam alinhados à agenda ESG. A segunda carta, ele falou que daqueles que eles tinham mapeado, eles só iam investir realmente em 40%, porque as pessoas, né, as empresas e os projetos estavam privilegiando muito o S, muito o E, né, o I, e estavam esquecendo de quem banca os resultados, quem banca o projeto tinha que ter o dele também, né? E esses 40% seriam aqueles que eles realmente equilibravam as letrinhas da agenda, né? A terceira carta dele, ele fala muito na transição verde, transição verde, transição verde, e, de repente, não toca no termo ESG, e o não tocar no ESG, o mercado pergunta, foi aquela revolução, porque cadê a agenda, o que você está falando, porque você não falou? Falou assim, olha, boa parte da gente eu vou continuar, é foco nosso, mas o termo ESG eu não vou falar mais, e não falou mesmo a partir de 2023 ali, né? Por causa da polarização asquerosa que está acontecendo no mundo inteiro, né?
por causa desse termo. E não era isso que a gente esperava, e nós não vamos estar trabalhando nisso agora. Bom, terminamos 2023, né, com a guerra e tudo, e começamos 2024. Vem a quarta carta dele em 2024, dizendo, olha, a partir de agora, BlackRock só vai investir em empresas e projetos que mostrarem que tenha resiliência financeira. Ou seja, né, nós vamos ter que começar a mostrar que as empresas, elas precisam ter voltou ao básico do caixa, voltou ao básico de estar ali. A palavra resiliência indica também que o mundo está fervendo, vai continuar piorando as coisas, né, muito, e as empresas elas precisam preocupar muito de como elas vão conseguir passar essas mudanças que estão acontecendo todas, né? Esses impactos da geopolítica, guerras, blocos surgindo, cada hora é uma notícia muito, muito doida que a gente recebe, como é que as empresas elas vão ter condições de estar passando. E voltou aquele sempre, né? Aquele foco, né? Vamos pensar globalmente, entender o que está acontecendo, buscar os nossos suprimentos onde for necessário para a gente colocar, mas o nosso processo, a coisa é o agir localmente, né? Tem aí, entrando, né? O Brasil assinou, né? Nós começamos o ano de 2024, quem tem acesso às redes internacionais aí, né? De televisão e tudo, nós vimos que janeiro e fevereiro foram 2 meses onde o agro europeu estava nas ruas, nas capitais europeias, gritando e questionando muito o acordo verde que foi feito na Europa, né? E olhando tudo aquilo ali. E nós começamos a ver, né? Um pouquinho, quase já no finalzinho do primeiro semestre, nós tivemos o problema no nosso Rio Grande do Sul, né? Aí o Brasil começou a sentir para e passe mesmo o que é um impacto através de uma mudança climática, que nós somos reféns, né? Tá aí, vai acontecer. Saímos aí um pouquinho, as coisas começam a melhorar no Rio Grande do Sul. Você pegava qualquer voo que você pegava aqui em setembro, outubro, a gente entrava todas as nossas as capitais, né? Todas elas enfumaçadas. Aqui de Belo Horizonte a gente achava por causa da Serra da Moeda, mas você ia para Campinas também, parava ali no Viracopos, Campinas debaixo de fumaça. E o país inteiro todo debaixo de fumaça. E nós vimos muito, né? A gente começou a perceber o que é isso, o que essas mudanças climáticas, né? Como que a gente precisa estar mais resiliente, porque todos nós somos reféns, e a cada hora, um lugar, ela vai ser impactada, é o que a gente tem visto com uma série com um certo ritmo por aí. E essa questão desse impacto das mudanças climáticas que é um ponto que eu queria pegar agora para a gente desenvolver. Pois não, Verônica? Passa para nós, né? Que a gente vai ter que desenvolver. Antes da gente desenvolver, por que a gente fala muito em Larry Fink? Por que a gente fala muito em investidores institucionais e tudo? Porque se nós pegarmos o dinheiro hoje que gira em bolsa, todo o dinheiro que gira em bolsa, do mundo inteiro, 44% está na mão dos investidores institucionais, dos quais o BlackRock é o formador de opinião e o maior deles todos. 8% está na mão de pessoas físicas, pessoinhas físicas, como o Barsi brasileiro, Lírio Parisotto aqui, né? Elon Musk, Warren Buffett, 8% do dinheiro em bolsa na mão. E aí a gente vê, bolsa sempre foi um lugar para ser free float, né? Para as pessoas, era um lugar de democratização das empresas, era uma coisa mais barata. E a partir de muito pouco tempo atrás, a gente começa a ver que a bolsa ela tem bandeira agora. Então, se um cara que tem 44%, se é o formador de opinião de 44% dos recursos falar que é ESG, é ESG. E se esse mesmo cara está falando agora que é resiliência financeira, é resiliência financeira, porque ele leva boa parte do dinheiro em circulação na onda, né? Mais ou menos na direção que ele está colocando. E o que aconteceu este ano, que a gente começa a perceber esse ano, com a agenda ESG, com essas pessoas mesmo, né? com essa parte, né?
da sociedade, que a gente chama de investidores institucionais. Próxima, Verônica. Nós começamos 2020 com a carta do Larry Fink, com os investimentos lá em cima. E aqui nós temos os 3 maiores fundos de investidores institucionais do mundo, que é BlackRock, Vanguard e State Street. Todos eles estavam mais ou menos num esquema de apostar mesmo. E a turma entrou, foi indo. E o que a gente viu? E como é que está vindo hoje? Né? Essa matéria é de setembro desse ano, tá? Que o Capital Aberto lançou. Né? A turma está dizendo, na pesquisa da Bay Company que eles fizeram, os CEOs agora estão muito mais preocupados com a inteligência artificial, a inflação do mundo, a questão da geopolítica. Tá? E por que o ISD perdeu força? Devido ao fato que propostas e projetos apresentados eram muito mais prescritivos. A turma mostrava um framework de relações com as coisas, mas não mostrava exatamente as coisas acontecendo, e muito menos materialidade para as coisas acontecerem. E não mostravam o que o acionista, o que essa turma desses investidores iriam ganhar a médio e longo prazo. O que eles iam entregar. Então, hoje, os investidores institucionais que lançaram e que estavam, né, que tinham percebido uma mudança de comportamento violenta pós-pandemia, eles começaram a mudar um pouco o foco, tirando a transição energética continua e vai. Próxima, por favor. Agora, se a gente pegar o World Economic Forum do ano passado, vamos ter agora essa coisa atualizada, mas não deve mudar muito, não. Se nós pegarmos como os maiores riscos que vão acontecer no planeta, que iriam acontecer no planeta em 2024, o primeiro, eventos extremos do clima. 66% eles colocaram. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, gente? Foi exatamente, o mundo sabia que alguma coisa vai acontecer e a gente tinha que estar preparado. A segunda coisa, desinformação. Você pegar uma coisa que é crível, uma coisa que você tenha laço de fonte e tudo. Polarização da sociedade. Está aí, a terceira. Cyberataque. Aí nós temos todos a questão do clima. E quando você fala a questão do clima, e se a gente coloca esses ciclos, né, porque a gente fala os riscos maiores para 2004 é tanto, mas isso ao longo do tempo. A próxima, Verônica, por favor. Se você imaginar, nos próximos 10 anos, a turma está falando, vai pegar tudo no ambiental. E eventos climáticos extremos vai ser o novo normal. E nós vamos começar a sentir, nos próximos 10 anos aí, a mudança, né, do ecossistema, o colapso das nossas biodiversidades, tudo isso. O que coloca para nós, que mexemos com governança, que estamos falando em governança social, que coloca para nós como o território sendo o foco. O território com mudança climática, onde é que acontecem as mudanças climáticas, gente? De território. São os territórios que vão ser afetados. E a gente estava trabalhando até pouco tempo atrás no que nós estamos fazendo, que todo mundo está conhecendo, né? A gestão integrada do território, mediação de conflitos, e a gente nós já estávamos atuando ali no território, né? Mas com uma visão que agora a gente tem que mudar um pouco essa visão, porque nós precisamos ampliar por conta desses efeitos climáticos. Tá certo? Do impacto desses efeitos climáticos, né, que vão acontecer e que daqui para frente é o que vai rolar, né? Então, o que nós temos daqui para frente? Próximo. A gente falava, né, nessa gestão integrada, que nós já falamos aí, né, a gente promovia oportunidade, assegurava a participação, estabelecia a rede de segurança para o território melhorar, para ele ter um desenvolvimento econômico numa boa, só que nós temos que entender o quê? O que nós precisamos ampliar a nossa percepção agora. Próximo, por favor. De gestão integrada
do território que a gente estava trabalhando, e cada um na sua modalidade, dentro da sua vertente, dentro da sua expertise, nós precisamos agora, né, o que está surgindo e está sendo começando a gente a estudar e o conceito ampliar nessa coisa ambiental é territórios inteligentes ou biosseguros. O que é isso? São áreas que promovem a saúde, a segurança, a sustentabilidade, integrando todos os aspectos sociais, econômicos, territoriais, tudo é bio. Você pega a biodiversidade do território e você trabalha essa biodiversidade junto com o que está ali, né? E aí, para você fazer isso tudo, você está falando de não só de pequenas comunidades, mas nós estamos falando de cidades biosseguras. Né? Nós começamos a entender como é que a gente vai preparar os nossos territórios para uma coisa que a qualquer hora pode acontecer, por causa que o planeta está mudando, e ele está mexendo, ele está gritando, de uma certa forma está. Né? Então, a cada hora, agora nós estamos começando a ver furacão no Brasil que a gente não via, e segue a vida. Né? Nós estaremos sendo impactados muito com isso aí. Tá? Então, é como se a gente estivesse passando uma era da economia industrial, que era tudo a base, né? Baseada em indústria, na produção, na competitividade, para uma era da economia sustentável agora. Agora é economia sustentável. Próxima. E o que a gente chama, né, de territórios seguros, né, de segurança biosseguros? A ONU tem um programa chamado ONU Habitat, que ela está trabalhando nesse conceito, né, de territórios biosseguros, e eu trouxe aqui o framework, por exemplo, de Bissau, que está ali, né, o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Bissau, que é uma cidade ali, né, onde você fala, você pega as estruturas da cidade, né, ali você vai capacitando ali os clusters, né, dentro da própria cidade, habitação adequada e preparada para aguentar o tranco, mobilidade sustentável, infraestrutura resiliente, acessível, cidade verde e resiliente. Aí você vai pegando todos os pontos da biodiversidade que você pode incluir, que são importantes para aquele território. A gente está na fase que a gente está começando a escutar com respeito o que o território precisa. O que o território precisa? Porque antigamente as empresas entravam, né, achando que iam fazer escola, vão fazer isso, assim. A empresa entrava na arrogância, achando que ela sabia o que era melhor para o território. Não, nós evoluímos muito, né? Nesse nono Comunidades e Mineração que a gente viu, uma palavra que a gente mais ouvia era respeito ao território, oitiva responsável, aquela coisa toda. Nós já evoluímos muito nesse tempo. Agora a questão além de ouvir, ter essa preocupação. E aí a gente precisa ter um envolvimento muito maior, né? Envolvimento do setor público, privado, aí, muito maior nessa questão. E é nessa questão como que a gente vai captar, né, esses investidores institucionais de novo, porque eles têm o dinheiro para fazer, né, para fazer acontecer as coisas que têm. Então, nós estamos saindo, né, no meu ponto de vista, tá, gente, de uma situação, de uma gestão integrada de território, né, para uma visão muito mais ampliada, né, que a gente está chamando de territórios biosseguros. Amplia muito a nossa situação, porque nós estamos trabalhando muito na questão da diversidade e da inclusão, é o DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Agora, nós precisamos incluir dentro dos nossos projetos, ou começar a pensar como que nós vamos incluir dentro dos nossos projetos, o que a gente já está fazendo, essa visão, né, mais de territórios inteligentes, onde as coisas vão começando a se conectar, né, para que a gente possa realmente a gente ter cidades, né? Vai ser ali os territórios que vão ser os mais impactados, né? Cidades que a gente precisa trabalhar, né? E a pergunta que fica para o pessoal do Rio Grande do Sul como é que vai ser agora? Porque ficou claro que eles vão ter que fazer um redesenho do território estadual. É um Estado que precisa se reformular, ser redesenhado,
né, ser reestudado e de uma forma muito, muito profunda, né? Então, é esse conceito que eu acho que está chegando e a gente tem que começar a colocar nas nossas análises para a gente poder trabalhar. Próxima. E aí nós acabamos, gente. Era isso aí que eu tinha deixado para vocês, tá? Era só esse toque, a gente tem muito pouco tempo para falar, né? Pensar muito nessa, nessa mudança de foco dos investidores institucionais, tá? E pensar agora nessa questão do bioseguro, territórios bioseguros, territórios inteligentes, as coisas conectadas, tá? É rápido, mas eu queria deixar isso como provocação para a gente, na hora das perguntas, a gente desenvolver um pouquinho mais. Muito obrigada pela atenção de vocês e desculpe o áudio no começo, porque foi uma perda ali. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada, viu, Adriana? Obrigada mesmo. É, bom, a gente já tem uma pergunta, mas, Davi, eu vou deixar para a gente fazer um fórum de perguntas no final, tá bom? Mas a sua pergunta já está aqui, a gente vai repassá-la. Queria aproveitar, gente, para falar que quem perdeu o inicinho aqui do webinar, a gente vai disponibilizar a gravação. Então, consegue recapitular. E, Adriana, não se preocupe, a gente não teve nenhuma perda, deu tudo certo e foi excelente. Então, não se Obrigada. preocupe com essa falha. Bom, agora a gente vai passar para a Ana Carol. Ana é doutoranda em Ciências Sociais, mestre em Desenvolvimento Rural e ela é bióloga, com especialização em avaliação de impacto e recuperação de áreas degradadas. Ana é consultora ambiental com ampla experiência em projetos de desenvolvimento local, relacionamento com comunidade, gestão de partes interessadas, conflitos e desastres ambientais. Ana vai falar um pouquinho para a gente sobre, como eu falei no início, território resiliência voltado a projetos de desenvolvimento local. Ana, está com você. Muito obrigada. Obrigada, Kate, pela apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Já deu certinho. Lindo. Então, eu queria começar agradecendo, né, pelo convite, pela presença de todas e de todos. Dizer que para mim é uma honra estar aqui, estou muito contente de estar aprendendo nesse espaço e aprendendo também com profissionais, né, que têm uma longa trajetória para a gente poder se inspirar. Então, para começar, eu quero iniciar contando uma história sobre um mestre budista que viveu há muito tempo atrás. O nome dele era Nagasena. E em um dos muitos diálogos que esse mestre Nagasena teve com um rei, o Nagasena entregou para ele um livrinho e perguntou: o que é isso? Era um livro que foi escrito há vários séculos atrás. Nesse livro, um poeta latino evoca um rio que passa diante de seus olhos. E Nagasena pergunta: você consegue escutar o que ele diz? O rei responde que escuta apenas o barulho do vento nas folhagens ao redor dele. Aguce o teu ouvido, pede o mestre Nagasena. O que você escuta? O rei diz escutar um pequeno rangido. Aguce o teu ouvido, o mestre repete. O rei, então, escuta um homem que raspa uma pena sobre um volume desenrolado. Aguce o teu ouvido. O rei consegue, então, escutar a respiração do poeta, o barulho dos ventos nas folhagens ao redor do poeta e até o som dos pensamentos do poeta, enquanto alguns séculos antes ele descreve o livro que o rei agora tem em mãos. Aguce o teu ouvido. Esse é um trecho que eu começo, que foi inspirado num podcast que chama 20.000 Léguas. É um podcast de ciências e de livros. E para a gente trazer para os nossos termos, né, dentro dessa temática que a gente está debruçando nessa tarde, a governança socioambiental, e mais especificamente o território e a resiliência, essa expressão, o aguça o teu ouvido, ela poderia então ser talvez melhor complementada por aguce os teus sentidos, aguce o seu olhar, aguce o seu ouvido e aguce a sua perspectiva.
Então, é um convite inicial para que a gente possa aguçar as nossas perspectivas sobre esse território e sobre a resiliência que esse território ele nos apresenta. Em contrapartida, vou trazer também um conto de Edgar Poe, que foi um romancista estadunidense, e nesse conto, que é chamado A Carta Roubada, ele traz um enigma para um personagem principal, que é o Dupin. O que ele deve resolver é o seguinte enigma. Há um chefe de polícia de Paris que procurava recuperar uma carta comprometedora que havia sido tirada dos aposentos reais. A polícia conhecia o indivíduo que havia roubado essa carta. Era um ministro. E sabia que essa carta ainda estava com esse ministro. Ainda então que a polícia tenha precedido uma busca minuciosa na residência do ministro, escutando e procurando em todos os cantos e recantos, onde era possível esconder uma carta, a carta não foi encontrada. No final dessa história, o que a gente sabe é que, graças ao personagem principal, descobriu-se que essa carta não foi encontrada porque o mistério estava bastante claro, bastante evidente. A carta ela não foi encontrada porque ela estava justamente debaixo do nariz de todo mundo, num porta-documentos comum. E aí, há que se notar que alguns fatos, eles escapam aos observadores, ao observador a todo momento. Para eu poder trazer isso em outras palavras, eu posso dizer que a realidade que é vivida nos territórios, ou melhor, a realidade que constitui esses territórios, ela emerge de qualquer teoria de tentativa de teorizar mesmo, assim, de buscar identificação vocacional ou de fazer ali diagnósticos rápidos e prontos. Trata-se, então, de revelar e de sensibilizar o que se tornou invisível por excesso de visibilidade. Vou falar essa mensagem-chave mais uma vez. É sobre sensibilizar o que se tornou invisível por excesso de visibilidade. Isso é, olhar para os territórios, considerando a sua resiliência, levando a sério os modos de fazer, os saberes, e respeitando as escalas de governança socioambiental, ou o que a Adriana bem trouxe para a gente há uns momentinhos atrás, a inteligência territorial, né? Os territórios biosseguros, esse conceito, que eles extrapolam, assim, diante as experiências que estão acontecendo a todo momento com os sujeitos. E aí vocês podem estar se perguntando, né? O que essas duas histórias, ou histórias, com E ou com H, como vocês preferirem, se relacionam com a governança socioambiental e corporativa? Bom, para mim, essas narrativas, elas anunciam a necessidade emergente que a gente tem de novas perspectivas, de aguçar os nossos sentidos no campo dos projetos de desenvolvimento. É sobre a gente dar um pouquinho mais de visibilidade ao que se tornou invisível, a sensibilidade, os sentidos. É preciso, então, que a gente possa reconfigurar, configurar novamente, modificar, adaptar essa forma objetivista que a gente tem promovido esses projetos, que a gente tem tentado fazer esse desenvolvimento local, que a Adriana também trouxe na fala dela, em que a gente situa esses sujeitos ou esses stakeholders, né, que é um conceito que a gente adota muito no âmbito da governança, no território. É preciso que a gente possa, então, devir com o território. É preciso que a gente possa fazer junto. Então, o território, nessa conjuntura, ele passa a se tornar um espaço de construção e de produção da vida. Quando a gente pensa no território,
e a gente vai ficcionando um pouco a nossa imaginação e o repertório que cada um de nós tem sobre esse conceito de território, por vezes a gente pode pensar ali numa delimitação geográfica, em fronteiras imaginárias, ou mesmo um desenho de um escopo, por vezes a gente faz em relação a algum projeto que a gente está indo desenvolver. Mas o território ele vai para além disso. Ele é um espaço vivo, ele é um espaço emergente, ele é um espaço que ele está agregando paisagens, que a gente pode chamar também de recursos, dimensões simbólicas, culturais e ecológicas. Ele é configurado, então, pelas relações entre comunidades humanas, entre comunidades não humanas, entre isso que a gente chama de recursos, entre esses elementos paisagísticos. E ele é atravessado a todo momento por disputas de poder e por significações, por significados. E aí, quando a gente traz isso para o contexto da governança socioambiental, é preciso que a gente compreenda que o território ele é um sistema integrado e ele é necessário pensar dessa forma para que a gente consiga implementar aí ações e estratégias que ressaltem as vivências, que ressaltem as experiências, que façam então sentido, para aí sim a gente conseguir começar a problematizar ou a gente conseguir esmiuçar um pouco mais essa questão do desenvolvimento social, ambiental e econômico que compõe essa agenda ESG, que compõe esse tripé do que é essa sustentabilidade. Então, é preciso que a gente considere que o território, ou melhor, que as pessoas e os demais elementos que o compõem exercem uma dupla influência sobre a governança corporativa. O que eu quero dizer com essa dupla influência sobre a governança corporativa? De um lado, então, o território, assim dizendo, pensando nas pessoas que os constituem, os demais elementos, seres não humanos também, ele, de um lado, impõe pressões sobre os empreendimentos corporativos, por exemplo, por meio de oitivas, de processos de consulta prévia e de demandas por licença social. Por outro lado, o território ele atrai a atenção de organismos que são nacionais e internacionais, que, em articulação com acionistas e investidores, conseguem estabelecer regulações e diretrizes que moldam essas práticas dessa dita governança. Então, os territórios, eles frequentemente impulsionam os processos de regularização indireta, de uma forma que, ao criar precedentes ou gerar demandas que elas estão confluentes, correlacionadas às diretrizes de governança corporativa e de empresas e organismos internacionais, elas estabelecem, então, um diálogo constante entre isso que a gente está trazendo aqui em diferentes escalas, como governança local, e esse contexto anterior da governança global. Então, os territórios eles atuam como agentes de transformação ao moldar essas práticas e essas normativas em respostas às necessidades e às expectativas globais. Esse é um ponto que eu acho relevante de enfatizar, porque, por vezes, a gente pode desconsiderar o quanto que o território, quando ele está ali no meio, ele exerce essa dupla influência, essa dupla pressão. Então, é por isso, né, que eu reforço que a governança socioambiental ela está intrinsecamente vinculada às relações sociais que são estabelecidas. E ela vai para além dessa mobilização individual, dessa participação. Ela envolve uma ação de coletividade mais ampla. E essa coletividade, nesse contexto que a gente está trazendo, ela pode ser compreendida, então, como uma expressão da governança local. E aí, para poder trazer um pouquinho sobre essa resiliência territorial, esse conceito e a praxis, o que isso se refere, né? O que se trata esse conceito? A capacidade, então, que o que compõe o território, então, as pessoas, as comunidades e os elementos paisagísticos têm de resistir,
de adaptar e de se transformar diante dessas pressões diversas que vêm ocorrendo, então, como os desastres ambientais, a emergência climática, a degradação e esses processos que atuam de maneira cíclica, né? Os demais impactos também são causados por atividades extrativistas nesses locais, nesses territórios, que essas atividades, de certa forma, e como um todo, assim como os desastres socioambientais e assim como essa questão da emergência climática, elas podem ampliar mesmo as assimetrias e desigualdades sociais. Então, essa resiliência, ela é fortalecida por processos de governança corporativa, que podem envolver diferentes atores, né, no planejamento e na implementação de ações. E aí vejam que eu estou trazendo desde o planejamento. Então, pensando um pouquinho no que a Adriana nos trouxe, assim, essa governança socioambiental, ela tem se consolidado como modelo estratégico, assim, para a gestão territorial, e articulando, então, essas pautas, né, que cada vez mais vêm à tona e nos atravessam, e atravessam também o que está sendo ali vivenciado, que é a emergência climática, e as formas como essas dimensões também se entrelaçam, assim, social, ambiental e economia. Então, quando a gente olha para isso como uma visão mais ampliada, a gente pode, então, começar a ficcionar, começar a pensar e refletir sobre esses territórios seguros, esses territórios biosseguros. E é nesse contexto, então, que os projetos de desenvolvimento local, se bem articulados, né, com essa governança, com esse planejamento, com o fazer com, o devir com, fazer junto, eles também podem emergir como ferramentas fundamentais para fortalecer essa resiliência diante desses desafios que se apresentam. Então, é nesse contexto que os projetos de desenvolvimento local, eles passam a ser instrumentos de transformação, no sentido de que eles podem operar como vetores de transformação, permitindo o fortalecimento de capacidades adaptativas. Assim. Então, isso que a gente fala de concatenar os diferentes atores, né, governamentais, poder público, as lideranças, moradores, de diferentes segmentos, as organizações, os ativos, tanto privados quanto públicos, isso é essencial para quando a gente pensa numa assertividade mesmo desses projetos de desenvolvimento local. E é nesse sentido que a governança socioambiental atua como uma catalisadora, e ela pode conseguir, nesse sentido, promover um diálogo buscando, né, uma convergência de interesses para as ações coletivas. Além disso, quando a gente pensa nesse contexto dessa forma, é possível pensar em fomentar a construção, então, de marcos regulatórios e de políticas públicas que reforcem a equidade, a sustentabilidade e essas pautas que são relevantes, tanto em termo global, local, em diferentes escalas. E aí, trazendo isso tudo, para que não fique algo também muito subjetivo, eu fiz o exercício de propor o agrupamento em eixos estratégicos que esses projetos de desenvolvimento local, eles devem incluir. Então, a gente tem que pensar no fortalecimento cultural, no fortalecimento de ontologias, no fortalecimento do levar a sério, no fortalecimento os saberes locais e tradicionais como instrumento de sensibilização. Então, é sobre nós aguçarmos as nossas perspectivas, os nossos ouvidos, a nossa escuta, para que a gente entenda o que já está sendo trazido, vivido por esses territórios. Assim. Além disso, só que se pensar em inovar mesmo, assim, de maneira tanto ambiental, social e econômica, num tripé de sustentabilidade, assim, e desenvolver iniciativas de economia de forma que faça circular, né, essas cadeias produtivas e que possa propulsionar mesmo a geração de renda, porque é isso que os projetos de desenvolvimento têm enquanto legado, né, diante dos ônus, e tomando como base o aprimoramento das práticas já desenvolvidas e otimizando, então, esse uso dos recursos, né, dos elementos paisagísticos.
Além disso, a gente precisa de pensar numa infraestrutura climática, assim. Então, pensar quais são as soluções baseadas no que já é feito pelo que chamamos de natureza, assim, que a gente consegue investir e olhar para isso, dar luz, para que a gente possa minimizar os efeitos dessas emergências climáticas, né? Então, é que se pensar na restauração ecológica, no manejo de bacias, enfim, assim, na ampliação e na segurança hídrica e alimentar, o que esse território ele mostra para que a gente consegue trazer em termos de projeto de desenvolvimento. E, por fim, não menos importante, a governança socioambiental como catalisadora, assim, no sentido de implementar mecanismos de participação que assegurem que essas pessoas, esse público, eles tenham de fato voz e que eles possam ser ativos sobre essas decisões que estão sendo colocadas diante da realidade que está sendo vivenciada. E aí, por fim, vai trazer considerações finais, mas para a gente não finalizar aqui, para que a gente possa continuar refletindo sobre isso e trazendo também no campo das discussões, que eu consigo pensar no sentido das mensagens-chave que eu queria trazer, é que o território e a resiliência, eles são conceitos interdependentes. E na ótica dessa governança socioambiental, eles assumem, então, um papel estratégico na construção do que a gente tem colocado enquanto sociedades mais justas, sociedades que elas conseguem ultrapassar algumas estruturas que são colocadas, de forma que a gente consiga olhar para o que está sendo feito e pensar em uma sustentabilidade. Assim. Então, os projetos de desenvolvimento local, quando bem estruturados, e aí no sentido de trazer também a governança local e não deixar de considerar, né, esse contexto da governança global e pensar que isso está tudo acontecendo de maneira sistêmica e, ao mesmo tempo, nessa dupla pressão, nessas duplas influências, eles podem transformar, então, essas adversidades de uma forma que a gente garanta algo que a gente discutiu muito realmente no seminário de minerações e versus comunidades, assim, que é algo de coexistir em algo próximo do que a gente poderia chamar de harmonia, algo nesse sentido. Bom, era isso. Gratidão pela escuta. E aí a gente fica aqui para poder discutir um pouquinho mais no final também. Ana, excelente, muitíssimo obrigada. Sua fala me fez pensar que bons diagnósticos, né, e fóruns participativos que respeitem os territórios e que não sejam, como você falou, né, só um copia e cola, vamos dizer assim, são essenciais para que o G de governança seja efetivo, né, que a gente só consegue fazer governança no território se a gente conhecer aquela especificidade. Bom, mas vamos deixar também para a gente conversar um pouco mais sobre isso no final, porque, né, esse fio condutor aí a gente consegue que ele se desenrole bastante. É, bom, e agora vou chamar aqui a Eduarda, carinhosamente a Duda. É, Duda, opa, peraí aqui, gente. Duda é engenheira ambiental, com mestrado também em engenharia ambiental, um mestrado internacional, né, Duda? É, e atua aqui com a gente na Integratio, atua nessa área de governança, de gestão de projetos, relacionamento com comunidade. E Duda vai falar um pouco aqui para a gente hoje sobre, deixa eu pegar aqui, governança corporativa, prática empresarial e tendências. Então, a nossa ideia foi realmente, com a Adriana, vir com essa perspectiva macro, a Ana direcionando isso um pouco mais para perspectivas dos territórios, e aí a Duda consegue nos dar um fechamento com algumas práticas empresariais e algumas tendências. Então, a gente vai ter esse momento agora. Duda, fique à vontade, muito obrigada. Prazer estar aqui com você.
Muito obrigada, Kate. Muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente, né, para enriquecer esse momento. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você agora. Só um minuto. É, acho que é ano, Kate. Deu, agora deu. Uhum, Deu? tá certinho. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco, como a Kate introduziu, sobre os desafios regulatórios no Brasil, né, boas práticas na gestão empresarial. Primeiro, perdão, não tá. Agora foi. Só para vocês terem uma ideia de como vai ser a apresentação aqui agora, a gente vai citar brevemente, né, a governança no ESG, porque já foi falado nas duas apresentações anteriores com muita excelência. Como está o cenário brasileiro, os desafios e oportunidades no ISG, como aplicar nas práticas empresariais. A gente tem umas boas práticas que a gente conseguiu depois de algumas avaliações, exemplos dessas boas práticas, como fortalecer empresas, algumas tendências e uma reflexão final. Para iniciar, na verdade, eu trouxe aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que isso vai de encontro também com o que foi falado anteriormente, que mais de 70% dos investidores globais consideram a governança como o fator mais importante na avaliação de ESG? Isso é uma curiosidade interessante, né? Porque Sim. é mais falado, até então foi mais falado das outras siglas, mas o que os investidores em si mais olham é para o G do ESG. Bom, e isso tem um motivo, que pode-se dizer que a governança é o pilar, né? Que garante a transparência, a ética e a responsabilidade em todas as outras decisões. Então, as decisões ambientais ou sociais, as outras letrinhas do ISD, são baseadas na governança. Daí o olhar financeiro para essa parte do ISD. E como que o território brasileiro ele se posiciona nesse cenário? Quais os desafios? Existem vários desafios, a gente trouxe alguns aqui. O principal deles, nesse momento, a priori, são as crescentes exigências regulatórias. Porque agora o ISG não é somente uma boa prática, mas ele é uma demanda, então ele precisa ser atendido. A gente teve recentemente essa resolução da CVM, que os padrões eles são obrigatórios. Então, a partir de 2025, que é, na verdade, daqui a um mês, acho que a gente já está em dezembro, as empresas são obrigatórias a ter esse reporte de como estão as práticas empresariais mesmo, né, no ISG. Os relatórios, obviamente, são para 2016, mas com relação às práticas feitas em 2025. Isso demanda, então, que as empresas tenham os relatórios bem estruturados, que tragam com clareza e objetividade as ações que as empresas estão tomando, porque se não trouxer, né, tem essas insegurança jurídica, que algumas empresas, principalmente menores, podem ter esse desafio em transcrever as práticas para um reporte, e elas precisam ser bem objetivas, como eu disse, porque tem outros riscos, que é o que a gente está trazendo aqui agora. Primeiro, falta de padronização em diversos frameworks. O que vai ser obrigatório agora é o do ISSB, International Sustainability Standard Board, mas existem muitos outros. Então, nem todas as empresas estão preparadas para integrar os frameworks que estão sendo utilizados para esse novo padrão, o que pode ser um desafio. E essa inconsistência entre os diferentes frameworks que pode ser um pouco difícil para o investidor olhar e conseguir comparar. Daí a necessidade dessa padronização. E o outro risco, que na verdade, infelizmente ainda acontece muito, são os greenwashing, que não é mais aceitável. Por isso também é importante essa padronização que vem com seus desafios, mas que é importante. Então,
E tem Você tá risco aí? de... Você deu uma Oh, travadinha, mas voltou. oh, perdão. Imagina. Ah, até que parte que vocês conseguiram Não, me você só ouvir? falou do greenwashing, que Ah, não é tá. mais aceitável. E concordo. Isso. Na verdade, antigamente também não era aceitável, né? Mas era feito. Só que agora tem risco de penalidade. E alguns estudos mostram que empresas que tiveram essa prática sofreram um abandono de cerca de 30% dos investidores, porque foi descoberto esse greenwashing. Então, não é aceitável que seja reportado apenas meias verdades, porque uma coisa é bem feita, então vou mostrar isso, né, para a sociedade, já que os reportes têm que ser abertos, mas o que não é tão bem feito, não vou mostrar, não é aceitável. Tem a padronização, porque tudo tem que estar ali muito claro e objetivo. Se não tiver essa ou essa prática, então tem que ter uma justificativa por que isso não está sendo feito. Então, esse é um desafio, se adequar a esse novo framework. Mas também tem a possibilidade de ter ajuda, por exemplo, algumas empresas que têm essa dificuldade, talvez, de se adequar. Existem muitas consultorias, a Integrate, por exemplo, uma delas, para, né, se adequar, já que agora é uma exigência legal. Se por um lado tem desafios, pelo outro lado tem oportunidades. Atração de capital estrangeiro, né, muito grande, porque internacionalmente os mercados priorizam, né, empresas que tenham, que seguem os ESGs. Redução de risco operacional, que, né, você olha para o risco, então você tem uma chance de gerir esse risco muito mais eficazmente. Também o Brasil tem uma oportunidade que já lidera algumas áreas, por exemplo, energias renováveis, apesar de que a gente tem, né, alguns debates da energia eólica, ainda assim é uma energia limpa, né? Então, essa é uma oportunidade do Brasil se posicionar ainda mais como liderança em tecnologias verdes e economia circular. Então, como fazer? Né? A gente trouxe aqui como aplicar nas práticas empresariais, que esses 7 passos, criação de comitê, a gente vai falar deles, tá? Só citando agora. Comitê de sustentabilidade, materialidade, diagnóstico, objetivos e metas, seria a prática mesmo, práticas, o reporte e o monitoramento. Então, o comitê, é, ele é necessário porque tem um dito, né, que se algo não tem um dono, então não é de ninguém. Seria a mesma coisa aqui. Se essa empreitada, né, não tem um dono ou não tem donos responsáveis, não é bem desenvolvido. Então, tem que, tem que ter o comitê de sustentabilidade para desenvolver, né, as demandas do ESG, e tem que ser um time multidisciplinar, multissetorial e que tenha poder de decisão, para que o que seja discutido, para que os projetos que sejam criados tenham a possibilidade de realmente serem colocados em prática. Depois disso, pessoal, só um minutinho para falar. Definido o comitê, é feita a materialidade, que a gente pode falar que é o coração dos projetos ESG. A materialidade seria quais temas ou riscos ESG são mais relevantes para a organização e para os stakeholders. Porque só voltando um pouco, o ESG surge no mercado financeiro para realmente identificar e gerenciar esses riscos ambientais, sociais e de governança que afetem a empresa. Então, a materialidade vai definir quais os principais riscos ou temas que devem ser tratados para ter essa perenidade dos negócios. E existe também um passo a passo, né? A gente pode falar, para criar uma materialidade bem feita. Então, a gente vai fazer uma chuva de ideias, o brainstorm, né? Como acho que a maioria deve conhecer. Então, pessoas sentam, o comitê vai sentar e vai o máximo de riscos, de temas que conseguir pensar é o melhor.
O que é mais recomendado é que sejam mais ideias, porque a partir dessas ideias aí consegue priorizar os riscos reais. Então, pode ser feito um mapa de calor, que aí vai ver quanto que esse risco pode ser relevante para a empresa. Nesse caso, né, nesse momento é mais para a empresa em si, não tanto para os stakeholders, que é o seguinte. Mas aí vão definir, né, priorizar os riscos identificados. Após essa priorização, é enviado, então, um formulário para os stakeholders, e lá tem que ter uma data limite, né, para as pessoas responderem. Então, com esse formulário, que pode ser distribuído de diversas formas, uma reunião, pode ser enviado por e-mail para responder, entre diversos setores, aí fica a critério, né? Mas é enviado esse formulário, as pessoas respondem. Tendo esse compilado de temas e riscos identificados, tem que ser feito um benchmarking, então, olhar para empresas dos setores e líderes de sustentabilidade, se o que foi feito na empresa está condizente com o que está sendo feito no mercado, para identificar melhorias e talvez gaps, mas tem que ser feito esse benchmarking, e também verificar se o que foi feito nessas outras, todas essas etapas, incluindo o benchmarking, se está de acordo com os frameworks internacionais. Porque já existem alguns temas materiais que são trazidos por frameworks internacionais. Por exemplo, da SASB, ela tem os seus próprios temas materiais, então a empresa pode comparar se o que está sendo feito está de acordo. Obviamente, cada empresa vai ter o seu próprio, vai ter a sua própria materialidade, mas para ver se está mais ou menos indo de acordo com o que está sendo feito internacionalmente. E aí, essa foi a definição da materialidade. Seguindo isso, o diagnóstico. Então, eu tenho a materialidade, tenho os temas. Quão preparado é a minha empresa para gerir esses temas? Quão preparada é para enfrentar esses riscos? Bom, está essa situação agora. Então, para cada risco, eu tenho que definir objetivos, metas e indicadores de monitoramento, que essa aí, seria a estratégia ESG, que foi chamada de objetivos e metas. Feito isso, a prática, porque, né, realmente o projeto tem que ser feito, então vão ser desenvolvidos projetos para alcançar essas metas estipuladas no passo 4. Feito tudo isso, o reporte, que, como eu disse, tem que ser muito bem estruturado, simples e direto. A pessoa tem que tem que conseguir olhar para o seu relatório e entender o que está sendo feito, quais as práticas estão sendo feitas pela empresa. Então, tem que estar muito claro isso aqui, não, porque, como eu falei anteriormente, o greenwash não é aceitável. E monitoramento, né? Para que tudo isso ande corretamente, a gente sempre tem que estar monitorando o sistema para ver como que ele está correndo. Isso. E aqui só alguns poucos exemplos, vão ser só 4 exemplos que eu trouxe para a gente hoje. O primeiro foi da Unilever, que é da gestão de recursos naturais e mudanças climáticas, que ela conseguiu reformular a cadeia de suprimentos para reduzir, então, o uso de água e emissão de carbono. Então, em períodos de seca, conseguiu manter as operações estáveis, graças a esse uso eficiente do recurso. Natura também, que é um exemplo de governança, né, e gestão de riscos, porque essa alta governança com estruturas sólidas para identificar e responder às crises, né, como mudanças regulatórias, como essa que a gente está vendo agora, né, e pressão dos stakeholders, então fortalece isso aí a confiança dos investidores e demais stakeholders, parceiros também de momentos de estabilidade. Outro exemplo, Microsoft e o Google, mas aí mais em diversidade, perdão, inclusão de força de trabalho, porque uma equipe mais diversa traz ganhos para a empresa. Porque cada um tem o seu próprio background, então
A inovação pode vir dessa forma, porque cada um vai enxergar um problema de uma maneira, dependendo das suas vivências. Então, mais ideias podem surgir da diversidade. E a IKEA também, trazendo cadeia de suprimentos, né, sustentável, que na verdade no Brasil é cadeia de suprimentos mesmo, trabalha com fornecedores para garantir materiais sustentáveis, que é o que aqui, cadeia de suprimentos sustentáveis, né? Então, redução de vulnerabilidade. Esses exemplos são mais para, eles mostram que a governança não é só uma obrigação, ela é uma vantagem, como foi falado, né? A Adriana trouxe isso, a Ana trouxe isso também, que na verdade é uma vantagem. A gente tem a regulamentação, então agora também passa a ser uma obrigação, mas isso te dá muita vantagem. Então é ganho de todos os lados, a gente pode falar. E algumas tendências aqui para 2025 e além, né? Algumas práticas, o ESG digital, que é o uso de tecnologias, por exemplo, AI, para monitorar, mensurar e reportar práticas ESG, que na verdade tem muita precisão e é bastante eficiente, então para os stakeholders é algo positivo, né? Para ver o que está acontecendo. Economia circular, que é essa estratégia reduz o desperdício e reutiliza materiais, né? Então, atende bem essa demanda por responsabilidade socioambiental e o financeiro sustentável, que é realmente integrar critérios ESG nas tomadas de decisões financeiras, investimentos, empréstimos e emissão de título. Para além desses, tem muitos, né? Mas porque é um tema bem dinâmico. Mas só para citar alguns outros, aqui a gente tem diversidade e inclusão, territórios biosseguros, que já trouxe nas duas apresentações anteriores, e relacionamento com comunidades também. São tendências aí ESG que a gente está vivendo. E agora só uma reflexão final, né? Governança ESG não é apenas sobre conformidade, mas sobre preparar empresas para serem líderes em uma realidade que existe sustentabilidade e responsabilidade, até porque a gente não pode destruir a nossa casa, né, que é o nosso planeta. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês possam ter tirado um proveito aqui da apresentação e vamos nos ver aqui nas perguntas. Muito obrigada. Excelente, Duda, muito obrigada. Foi ótimo, foi esclarecedor. Bom, gente, passando agora para as perguntas, primeiro eu queria agradecer, né, tanto a Adriana quanto a Ana, quanto a Eduarda. Creio que a gente tentou fazer, assim, né, esse link entre as coisas e essa discussão que é macro, né, e que vai muito além das práticas. Acho que o que a gente conseguiu mostrar aqui hoje é que, para além de se praticar ESG, né, de se praticar governança, por exemplo, que foi o nosso foco, essa discussão é muito mais ampla, é uma discussão de conceitos, é uma discussão acadêmica, é uma discussão longa, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o que a Adriana trouxe em relação a esse histórico, esse contexto do ESG, eu fiquei me perguntando muito em relação ao próprio histórico do que a gente chamava de desenvolvimento sustentável, que a gente também tinha um tripé naquele momento, né? E aí agora isso, alguns autores, por exemplo, como Sanches, acham que não é necessariamente ESG, não é o novo desenvolvimento sustentável, mas até que ponto isso é uma inovação? Temos uma nova inovação em relação aos territórios biosseguros, então acho que foi importante para a gente entender que são temáticas que são, para além, né, da prática, elas são construídas no âmbito teórico também, né, e a gente tem que realmente ver essa relação do que está acontecendo e do que vai acontecer lá na frente. E que o cenário político e econômico, seja do território, seja nacional, seja mundial, como a Adriana trouxe, eles interferem diretamente nessa ecologia política, por que não, né? Que a gente trabalha aqui, que a gente traz para a nossa realidade. Bom, Ana, Adriana, Duda, vocês gostariam de fazer alguma fala? Senão eu vou passar para uma pergunta que a gente tem aqui.
Posso passar para ela? Beleza. Oi, Davi. Davi disse o seguinte: boa tarde, sou bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária, recém-formado. Estive cogitando aprofundar meus estudos em SG, especialização ou mestrado, mas vejo algumas discussões avaliando as questões relativas ao SG e concluindo que já estaríamos em um fim de festa, fim de festas entre aspas, principalmente devido às práticas de greenwashing e social washing, é, e um ceticismo quanto ao real impacto positivo das práticas ESG. Qual a opinião de vocês quanto a isso? E aí, acho que talvez seja um pouco. Adriana, acho que você pode falar primeiro, e aí Duda e Ana também, se vocês se sentirem confortáveis. Davi, ótima pergunta essa, né? É o que a gente conversa. Eu acredito o seguinte, eu acho que os investidores institucionais BlackRock, eles percebendo a mudança, que foi uma mudança muito radical durante a pandemia, como consequência da pandemia, as coisas vão onde tem os clientes, né? E eles vão estar dando força àquilo que era a coisa mais importante, que era o que a turma entendia na hora, diversidade, equidade e inclusão. E ele entrou, ele julgou o negócio, não estou dizendo que ele foi importante, a gente veio, né, numa evolução. Eu não falei da ECO 92, que esses relatórios todos, nós começamos em ECO 92. Essa conversa de responsabilidade corporativa, naquela era a época, em 92, que a gente falava de fazer museuzinho, de adotar uma pracinha, a turma achava lindo e batia a palma. A responsabilidade para nós corporativa em 92 era isso. Só que as coisas foram acontecendo e o ativismo da sociedade civil, né, ela foi aumentando. Ela falou assim, gente, é muito mais do que isso. É muito mais. Aí vem os desastres, vem as mudanças climáticas, vem isso. E eu acho que tudo isso fez uma sociedade toda mudar o seu comportamento. E a pandemia, pelo medo, pela paura, pela finitude, né, esclarecida para a gente o que é, ela trouxe isso muito forte. Então, em 2020, estava o palco completo para a ISG bombar. Eu cheguei a acreditar firmemente na força das 3 letrinhas e tal, porque, de uma forma bastante consciente, ninguém é louco que nessa sala, né, de achar que não tem nada a ver de um planeta consciente, de um planeta limpo. Não, mas a forma como isso, né, se dá é que veio, e veio. E aí começou a tocar as empresas, aí as bolsas começaram a fazer, e tomou um vulto muito forte, né? Eu não acho que é final de festa, não. Eu acho que é a volta a uma realidade mais ampliada sobre o ponto de vista de uma sociedade muito mais articulada por conta de internet, essas coisas todas que a gente já fala. A turma tem mais senso crítico. E outra coisa, as empresas não saia justa danada, porque elas são, é como se as empresas hoje vivessem um tribunal de justiça, de acusação, 24 horas por dia. A turma acha e pode chegar, e pode fazer, e pode achar qualquer coisa de qualquer empresa sem ter a mínima noção do que está falando. A gente percebeu muito a questão da mídia na questão de Brumadinho e tudo. Quer dizer, não tem problema, né? Vamos atrás e tudo. Então, a sociedade ela está muito ativista. Né? Então, eu acho que agora não é que é o fim da festa, Davi, eu acho que é o equilíbrio. Nós somos de mais para um lado, agora vem para cá, transição climática verde, está todo mundo querendo, não tem jeito de não querer. Mas não vai ser em 2 anos, em 3 anos, nem 5. É mudança de processo industrial, isso vale de 10 a 12 anos, no mínimo, você colocar um equipamento novo, mais limpo, com tecnologia nova, né? Isso aqui já era estudado, mas não tinha investimento, então era caríssimo, agora está chegando mais próximo, né? Então, eu acho que se você fosse pegar mesmo, a gente vê se essa tendência desses territórios biosseguros, se pegar, porque ela está começando, os estudos estão começando, as experiências ONU, Unesco, né? A governança global está começando a falar nisso. Para até chegar nas nossas empresas e no nosso território, é diferente. Só que tem um problema, nós estamos no Brasil, nós temos 7 biomas nisso aqui, nós somos ricos, está tudo aqui para a gente poder acontecer, e está aqui também os maiores desastres ambientais que nós tivemos no planeta, mais recentes.
Então, cabe a nós a responsabilidade de dar o fiel da balança agora, até onde nós podemos ir com isso, e o que é razoável. Basta dizer, né, que a prestação de contas que a Vale fez há 2 anos atrás, né, para a SEC americana, virou checklist para as mineradoras todas que aplicam, que têm ações na Bolsa de Nova York. Porque só a Vale tem legitimidade para falar o que vai fazer para recuperar um território, porque é ela que passou, a experiência dela. Então, nós temos legitimidade para falar muita coisa sobre essas questões, e principalmente de evidenciar a questão territorial, até porque somos um território continental. Acabou. Isso não dá qualquer coisa. Então, eu acho que tem um espaço para tudo. Eu acho que a coisa mais... Chegou até a ser uma coisa bem romantizada, esse ESG e tudo. O que é a falta de... O que esses investidores institucionais, quando a gente mostra o Brasil? Cadê materialidade? Cadê equidade nas partes que compõem um território? Todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que... Não é ganhar tudo, mas é ganhar o que é razoável para todo mundo ganhar. É o ganha-ganha, até onde que nós vamos conseguir fazer isso aqui? É um desafio, porque as letrinhas, elas são insubstituíveis, elas vieram para ficar. A responsabilidade social, ambiental e tudo. Só que agora num outro processo. Quanto a greenwash e o social wash, eu só colocaria um pouco mais de pimenta no que as meninas colocaram aqui, porque isso é cadeia hoje. Isso é cadeia, ludibriar a opinião pública. E isso, quando vai para mim, não tem perdão. Então, hoje, quando a gente fala em compliance, um dos valores da governança é compliance, e um dos valores que eu acho que a gente precisa colocar nos nossos territórios, nos nossos projetos, são a fiscalização e controle, porque não existe governança sem fiscalização e controle. Então, você tem uma bela ideia, você tem um ótimo projeto, você tem investimento para ele, mas as pessoas acham que a ideia, por si só, ela sobrevive e não sobrevive se não tiver fiscalização e controle. E isso, para mim, é o que está chamando. Nós vamos ver mais controlados, sim, nesse tempo, né? A gente vai ver ali as coisas, porque tem um projeto, tem investimento. Você vai fazendo as coisas e a gente se perde na execução e a gente esquece de ver se a pessoa que está bancando aquelas expectativas, e aí não é só financeira, elas estão sendo atendidas. Então, nós ampliamos, enquanto gestores de ESG ou gestores de territórios, né? a nossa percepção sobre o mesmo. Então, não é qualquer coisa que a gente compra. E não é qualquer informação, não é qualquer framework que chama. Porque o que tem de consultor falando em ESG, gente, de uma hora para uma coisa que aconteceu ontem, que teve explosão assim, que você fala assim, de onde saiu essa turma? Então, essa questão da materialidade é uma coisa que as pessoas estão chamando. E mais do que a materialidade, ok, o mercado, como a Eduarda falou, ele diz o seguinte, não é porque é uma boa prática que você tem a obrigação de saber, mas você tem que ter a transparência para explicar para o mercado por que você não faz. E se você for muito transparente e muito razoável nessa explicação, o mercado compra, ele não vai discutir o tamanho da perna que uma empresa ou um projeto tem condição de dar. Se ele explicar porque ele não dá conta de fazer, da forma que está sendo exigido, acabou. Então, eu acho que é um ajuste de percepção, sabe? É um ajuste de percepção. Eu acho que vão continuar, até porque as bolsas querem, e passa a ser agora definidor entre duas empresas que tem, uma que tem ESG e outra que não tem, eu vou mais naquela que tem. Tá? Sim. Então, eu acho que... Perfeito, Adriana, obrigada. Eu Ana, queria só claro. complementar, agradecer primeiro, Davi, pela pergunta, né? É bom quando a gente tem instrumentos, insumos para a gente continuar as discussões. Corroborando com isso que a Adriana trouxe e colocando um pouquinho mais de fubá nesse angu, eu acho que quando a gente pensa no ISD de maneira que não está concatenada mesmo com o restante
das questões globais, locais, enfim, de diferentes níveis, quando a gente pensa nele só de maneira conceitual, eu acho que, de fato, a gente está no fim da festa. Eu acho que é isso que a Adriana trouxe um pouco, né? Eu acho que quando a gente quer trazer algum assunto em voga, de certa forma, a gente acaba sistematizando e agrupando esse assunto em algumas diretrizes, em algumas caixinhas, que eu acho que é isso que Kate trouxe na fala dela, né, também, que desde o início a gente está pensando, então, em sustentabilidade, depois desenvolvimento sustentável, e agora que a gente está trazendo em voga talvez seja esse ESG, então é uma forma mesmo de mobilizar coletivamente toda uma comunidade para um olhar necessário para algumas questões que são colocadas, mas, de certa forma, há que se ter uma praxis também para a consolidação disso. Então, pensando de maneira desagrupada, pensando só no conceito, de fato, estamos no fim e também não há receitas prontas, né? Então, você traz assim, fiquei pensando sobre fazer alguma especialização nesse sentido e tal. Super válido a gente mesclar o que é teoria e a gente aprofundar mais nos assuntos, mas também trazer isso para uma realidade, assim, tanto no âmbito de o que está sendo pautado pelas organizações nacionais e internacionais e como que isso desdobra nos investidores, como que isso se desdobra nas empresas e como que as pessoas elas têm visto esse conceito, e talvez não seja dessa forma, né? Não seja com essa categorização, mas como que isso tem chegado de uma forma vivida, assim. Então, eu acho que de maneira desagregada é um ponto, mas é isso, assim, aguçar a percepção, aguçar os nossos sentidos para entender que isso continua em voga cada vez mais, sobretudo diante dessa perspectiva que a gente tem de como que as emergências climáticas elas se avançam sobre territórios, sobre cidades, sobre países de uma maneira muito desordenada, de uma maneira muito emergente e que não há muito precedente nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente olha de maneira sistêmica, o ISD ele continua aí e ele é uma pauta que continua em voga cada vez mais. Assim. Bom, gente, Duda, você deseja complementar também? Só bem breve, que você bem breve. Primeiro, obrigada pela pergunta, né? É, de encontro com o que a Adriana e a Ana falaram, eu também não vejo que o ISG está em fim de festa, você, mas em transformação, a gente pode dizer. Tudo é sempre em transformação, inclusive o ISG. E principalmente essas críticas ao greenwashing, social washing, reforça ainda mais a necessidade de profissionais que realmente entendam, que sejam qualificadas para que implementem essas práticas genuinamente, não só pelas metades. Então, na verdade, essa crítica de greenwashing só reforça o que a gente realmente precisa de especialistas nessa área em si. Só esse complemento a mais mesmo, porque, assim, na verdade, o greenwashing mostra que a gente precisa fazer bem, a gente precisa fazer bem feito. Então, eu não vejo como um fim de festa, mas uma transformação. Perfeito. E associada ainda ao greenwashing, o Rolf até trouxe uma pergunta aqui, quanto aos conselhos, Adriana, como que eles interferem e atuam nessas situações claras de greenwashing ou social washing? Como evitar isso? Né? E aí acho que é uma pergunta para todos vocês, como colocar a materialidade na dianteira dessas questões? Obrigada Tem pela uma pergunta, outra. Leandro. Tem Obrigada. uma outra pergunta da Verônica, já vou fazer ela de uma vez e aí a gente responde elas e encerra, né? Porque nosso tempinho aqui também já chegou no final, mas eu acho que a gente consegue responder. A outra pergunta, ela está associada, ela é da Verônica, e o que que a Verônica pergunta? Sob a ótica da governança, qual seria o principal desafio para integrar desenvolvimento econômico e a preservação cultural em territórios diversos? Acho que essa é uma pergunta, assim, aquela de ouro, que a gente tenta responder há muito tempo, mas eu queria deixar para vocês.
É que é a pergunta, é que eu estava lendo uma aqui que vocês me mandaram, que é sobre governança. Ah, tá. Desculpa. Isso. A da Verônica é o seguinte: sob a ótica da governança, qual é o principal desafio para integrar desenvolvimento econômico e preservação cultural dos diversos territórios? Queria começar respondendo. Hein? Como é que é? Posso começar propondo aqui algo para refletir diante dessa pergunta da Verônica? Eu acho que o maior desafio é o integrar. Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é a gente conseguir perceber que as coisas elas estão interligadas, né? E que as coisas elas não acontecem de maneira desconexa. Talvez seja esse o exercício que a gente propôs hoje, assim, de integrar tanto o que está acontecendo lá no âmbito global, no contexto, quanto o que está acontecendo na ponta. Então, para mim, o maior desafio da gente conseguir essa pergunta cara, né? Eu concordo com a Kate, pergunta de milhões, assim, a gente está esmiuçando ela e tentando responder há um tempo em diferentes fóruns, seria essa questão de conseguir integrar isso de uma maneira vivenciada, né? Diferenciada. Meu ponto de vista sobre essa questão é que a cultura ela é a alma do território. E não tem condição e não tem projeto nenhum que sustente alguma coisa que não pegue e não seja aderente à alma desse território. E aí é que é a base toda da nossa oitiva, da questão toda, o respeito por aquela biodiversidade que tem no território ali dentro. E eu acho que aí a questão, né, e respondendo e pegando a coisa a pergunta do Rolfs também, né, sobre a questão dos coisas, a importância de uma estrutura de governança ser bem montada. E as pessoas que estarem no conselho saberem o que é ser um conselheiro, porque o conselheiro tem que estar direcionando, é ele que tem que trazer essa pauta, é ele que tem que estar buscando essa coesão e essa integração que a Ana acabou de falar. Porque não é só a ideia, não é só o projeto, não é só o esforço de fazer. Porque, gente, integrar um território é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque nós temos gente de tudo quanto é tipo. Nós temos ali demandas de vários stakeholders com demandas legítimas em cima do território que elas precisam ser equalizadas. Só que as empresas, na hora que vão tocar nisso, eles têm que saber o tamanho da pernada que eles precisam dar. E essa pernada é o quanto você tem de recurso para colocar, que é coisas, às vezes, que a gente não está esperando, né? E tudo, e é a questão ali muito do que vai ser. E o conselho é que dá essa coisa. Então, uma estrutura de governança, né? Nós estamos falando de um conselho que direciona, nós temos. Então, vamos lá, pegar a estrutura. O que é onde é que entra um investidor institucional? Eles são os acionistas da empresa, eles vêm com a bandeira, nós queremos isso. Esses acionistas, na Assembleia Geral, o que eles fazem? Eles montam um conselho que fala em nome deles, direcionando na direção e na pauta que eles querem. E se esse conselho não tiver gente entendendo o que eles querem, entendendo a necessidade dos territórios e das empresas para dar conta, eles é que dão vida à merda. Então, ainda a competência de um conselho para lidar isso é toda, é completa. Hoje, o conselho, pela OCDE, é considerado o órgão que garante o Estado de Direito. Porque se as empresas fizerem bem os negócios, né, os desafios que elas têm, porque elas geram riquezas, elas sabem gerir, elas sabem criar riquezas, elas sabem gerir, elas sabem fazer bom uso disso quando bem direcionadas. Acabou. O Estado de Direito é garantido, todo mundo começa a fazer a mesma coisa. A ideia dos clusters bioseguro passa para uma ideia dessa coisa toda que a gente está falando. Né? E aí a importância da estrutura do coisa. Agora, a questão cultural é a coisa que é o que diferencia um território do outro. Se você perguntar para os Krenar, né, o tal vai ajudar a entender a ele, ou tentar trabalhar a turma dos Krenar do Rio Doce, que estão ali e querem viver exatamente, querem acompanhar todo esse desenvolvimento, essa
essa regeneração do Rio Doce. Então, ali, eles têm um propósito diferente, é uma etnia que tem uma visão, um objetivo diferente das nossas tribos do Pará, por exemplo, que querem ser acionistas do negócio de mineração, por exemplo. É diferente. E você tem que ter um conselho que vai buscar essas diferenças culturais e dar a real medida. Se o cara que está ali, e aí eu falo, não é lugar de experimento social, não é conselho. Porque conselho tem que ter gente competente para fazer aquilo que tem que estar fazendo ali. Em igualdade de condição, ótimo, vale a diversidade completa que vocês quiserem, mas o que antecede isso, uma competência para você entender que você está direcionando decisões e estratégias que vão impactar territórios de 10 a 15 anos para frente. Isso não pode ser zeguela. Isso não pode ser bandeira que não tem consistência. Isso veio para ficar. Porque se a empresa morrer por alguma coisa errada, o desastre social é imenso. Ainda mais empresas que nós estamos falando, que têm esse impacto no território muito grande, a economia real. Né? Então, é bem isso aí. Com toda certeza. E aí, Adriana, até aproveitando, Duda, perdão, você abriu, pode falar. Eu só queria complementar algumas coisas que eu fiquei aqui pensando um pouco quanto o desenvolvimento em si. Concordo totalmente que realmente o Adriano e Ana falaram, a integração é o ponto forte, né? Para fortalecer, trazer as pessoas. Mas agora eu fiquei pensando também o que seria o desenvolvimento. Porque talvez para diferentes comunidades o desenvolvimento tenha um significado um pouco diferente. Então, é trazer as pessoas também para isso, que é desenvolvimento para eles, e aí desenvolver o território. Em função das pessoinhas do território, em função da cultura do território, aí sim, aí dá certo. Sim, E exatamente. na minha visão, projeto nenhum sobrevive se o território não compra. E o território vai comprar na alma dele. Sim. É isso? Sim. Aí eu acho que você fechou bem, Duda. E aí apareceu uma última pergunta aqui da Alexandra. Na verdade, assim que eu fechei as perguntas, a Alexandra mandou aqui, e eu vou fazer ela para vocês. E aí tem um pouco a ver também com o que o Adriano falou, né? Da ONU, por exemplo, do Conselho, enfim, ela cita aqui a ONU também. Uma pergunta é a seguinte: governança global. Qual a opinião de vocês a respeito da legitimidade e capacidade da ONU para liderar esse tema, considerando as atuais configurações geopolíticas por meio dos novos grupos econômicos regionais? Como entender o tema relacionado aos direitos humanos no marco da governança global para a construção de iniciativas rumo a territórios inteligentes e biosseguros? Boa pergunta, Dani. Boa, grande, né? Não é fácil não, menina. Né? Eu acho que essa menina foi aluna minha. Olha só, então ela aprendeu bem, é cria mesmo, né? Tá fazendo jus a professora. Não, mas eu tive uma aluna que ela era esse dia na veia, então é por isso que eu falo. Gente, governança global, ONU, legitimidade. Nenhuma delas está tendo a legitimidade para desenvolver como tem isso aí. Mas essas empresas, elas têm a capacidade de angariar e de atrair, né? O melhor do setor público dos países. Tem gente técnica muito boa para fazer isso. Eles vão antecipando as necessidades que a sociedade civil planetária, em algum momento, vai fazer. Quando eles lançaram o ODS em 2017, eu juro para vocês que eu olhei o número 5, de igualdade de gênero, eu falei, o que esse povo está querendo fazer? Isso era 2015. E daí, a partir daí, esse povo está querendo o quê? Quando eles saem dos 8 objetivos do milênio para os 17. Eu falei, o que é isso? E, de repente, eles vão antecipando uma série de necessidades que estão acontecendo. O que ficou da COP29, gente? O ano que vem, o que nós vamos mostrar na COP30?
a dificuldade, cada dia que passa, maior e tudo. Então, a governança global e essa ONU, ela, a legitimidade para liderar isso, ela não tem, porque ela não está liderando mais nada. Ela simplesmente está entrando numa coisa, eles perderam muito aquele papel que tinha, na minha opinião, tá, gente? Quando elas foram criadas, tinha toda uma razão para fazer. E quando a gente fala em território e instituições que estão pensando nisso, essa turma vai ter que se reposicionar de tudo quanto é jeito, porque o mundo mudou. E eles estão numa estrutura ainda de 20, 35 anos atrás, e não funciona mais. Né? Mas eles conseguem antecipar. Então, pela antecipação, vale a existência, mas eles estão passando por uma coisa. Essa legitimidade aí, eu te falo, a questão dos direitos humanos é uma das coisas que mais me preocupam agora, pela polaridade, né, que nós estamos tendo na sociedade como um todo, né, e uma polarização bélica, né? Se você não pensa como eu, ou se você não é como eu, ou se você não tem os valores que eu tenho, eu posso te matar. Quer dizer, onde é que é isso? Então, não há, para mim, a palavra direitos humanos não resiste a uma falta de respeito que é básico. Se eu não respeito o outro do jeito que ele é, como ele é, com as necessidades que ele acha que é boa para ela, não tem direitos humanos. Não tem. Então, eu acho que, de novo, quem vai ser o fio da meada, Alexandre? Vai ser a sociedade. A sociedade vai fazer uma nova escolha. Fez uma nova escolha na direção do ISD, viu as coisas, está vivenciando coisas, está sentindo os efeitos de uma escolha que ela fez há 4 anos atrás. E foram assim, sem muita coisa, todo mundo foi e foi muito forte. Agora eles estão começando a sentir. Como assim, igrejas podem ser queimadas, a minha religião não combina com a sua? O que é isso? Não existe isso em direitos humanos. Então, eu acho que é um reposicionamento da sociedade civil planetária. Por isso essas discussões são importantes, por isso que essas coisas são, por isso que tem gente que tem que estar antecipando para trazer sempre a próxima pauta para a gente poder conversar, né? Uma coisa da gestão integrada de território, quando nós lançamos o livro com coisa de 2012. Agora, a gente já está falando em bioseguro, olha a evolução. É o mesmo assunto, mas numa espiral superior. O que significa que a sociedade está também a trancos e barrancos, vamos combinar, né? Às vezes com uma exposição esquisita, que não dá nem para a gente degustar, né, ali, mas nós estamos evoluindo, uma boa parte está evoluindo. Ela vai ter que escolher de novo o que vai ser importante para ela, porque ela vai ser o fio da meada de novo. Isso me fez pensar, Adriana, acho que agora já partindo para um fechamento, essa sua fala, que parece que ela é muito... parece que é algo muito claro, mas a gente não para pensar sobre isso, né? Que a sociedade é o que direciona essas pautas, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a inclusão da pauta social e da pauta ambiental nas políticas públicas e na política econômica, de uma maneira, né? Que aí você bem citou, Eco 92, um pouco mais antes a gente teve lá relatório Brundtland, Eco 72, né? Lá no início. Por que isso surgiu? Mais porque... 20, ó, Eco 92, sim, exatamente. Mais 20, as ecos todas que vieram. E isso aí, só... a historinha só se repete. Sim. E isso só surge a partir de uma pauta social, né? Se não é a sociedade cobrando, toda essa discussão de governança que a gente está fazendo aqui, ela não existiria como lá atrás, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e a pauta ambiental na questão econômica, e principalmente aqui nas empresas, ela não existiria, né? Então, acho que isso fecha muito bem e esse todo. E eu adorei, assim, parei para refletir como que a história, ela realmente ela vai se repetindo e a sociedade tem um papel-chave nesse processo. Bom, gente, dito isso, acho que podemos caminhar agora para o final. Queria agradecer imensamente, foi uma discussão riquíssima, é isso, acho que a gente vai pensando um monte de coisa, para mim foi realmente uma aula, muito obrigada mesmo. Muito feliz, agradeço a todos que ficaram aqui até o momento, quem participou antes também precisou sair, que bom que participou, que bom que está aqui, que bom que a gente pôde ter esse momento. Então, no mais é agradecer,
dizer que a gente está disponível também, né, para novas discussões, isso é sempre muito importante, são discussões essenciais enquanto sociedade e também enquanto gestores ambiental, de uma maneira geral, né? A gente não faz gestão ambiental se a gente não pensa sobre isso, se a gente não pensa criticamente. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é, se vocês saírem daqui pensando sobre, pelo menos de uma maneira crítica, sobre a função que vocês exercem, acho que já valeu aqui esse fórum. E hoje, com certeza, a gente vai sair daqui com esse pensamento crítico e tentando entender um pouco mais da realidade que a gente executa. Bom, gente, é isso. Queria agradecer novamente. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Excelente restinho de quarta para vocês.